Olá, seja bem-vindo ao canal GBF. Sou o professor Geraldo Barbosa em mais uma aula teórica de resistência dos materiais. Aula 3, tensão cisalhante. Tensão cisalhante média. Seja uma superfície de área A onde atua uma força cisalhante V. Definimos tensão cisalhante média como sendo a razão entre a força cisalhante e a área cisalhada. Em unidades do sistema internacional, tensão cisalhante é Newton por metro quadrado, que nós damos o nome de Pascal. Essa tensão cisalhante é distribuída uniformemente sobre a superfície. Se pegarmos um elemento de volume, veja que a tensão cisalhante aqui, esse par de tensão cisalhante tem que ter em sentidos opostos, esse par também, porque está em equilíbrio. Esses dois pares formam um momento no sentido anti-horário e esse par forma um momento no sentido horário, equilibrando-se. E não esquecendo também que Newton por milímetro quadrado é igual a megapascal, relação que auxilia muito na resolução dos exercícios. E já comece a observar, o elemento de volume aqui, as tensões cisalhantes atuando na superfície, no elemento de volume. Isso aqui vai nos ajudar muito em futuras aulas, estado de tensão no plano. Determine a tensão de cisalhamento média no pino de 20 mm de diâmetro em A e no pino de 30 mm de diâmetro em B, que sustentam a viga da figura. Observe a viga de 6 metros de comprimento, o pino que está aqui em A. Observe a vista lateral, aqui em A ocorre um cisalhamento duplo e em B ocorre um cisalhamento simples. Observe as duas figuras. Fazendo o diagrama do corpo livre, nós temos que em A tem resistência, oposição ao movimento em X e em Y. Então aqui nós temos uma reação a X, uma reação a Y. E a força F ao longo da direção BC. E veja esse triângulo pitagoriano 3, 4, 5 e essa força de 30 kN. Adotando o nosso referencial XY e o momento no sentido horário como sendo um momento positivo, vamos fazer o somatório dos momentos em relação a A igual a zero. A X e a Y não geram momento no ponto A. A força FB vai gerar um momento no ponto A, em relação ao ponto A, mas somente a componente perpendicular de FB. Somente a componente perpendicular. Olha só, FB, ela tem uma componente horizontal, que é FB cosseno θ, e uma componente vertical, que é FB seno θ, ou F seno θ. Observe o ângulo. Este ângulo, ele é o ângulo θ. É o ângulo horizontal e olha o triângulo pitagoriano, 3, 4, 5. Então, o somatório dos momentos em relação a vai ser o FB seno θ, que é essa componente vertical aqui, vezes a distância, que é 6. Sentido anti-horário, positivo. A força de 30, o momento é no sentido horário, então vai ser negativo, 30 vezes 2. Daqui nós temos, então, que o seno θ é 0,8, cateto oposto 4 sobre hipotenusa 5 dá 0,8. Fazendo as contas, FB igual a 12,5 kN. Vamos fazer agora o somatório das forças na horizontal. Fazendo o somatório das forças em X, nós teremos em X menos AX, que está no sentido contrário de X, mais F cosseno de θ. Menos AX e mais F cosseno de θ é igual a 0. F é 12,5, FB, nós acabamos de achar. O cosseno de θ, olhando o triângulo pitagoriano, é cateto adjacente sobre hipotenusa, 3 dividido por 5, que dá 0,6. Resulta que o AX vai ser de 7,5 kN. Fazendo agora o somatório das forças em Y igual a 0, mais AY, menos 30, e mais F seno de θ, igual a 0. O FB, 12,5. O seno de θ, cateto oposto sobre hipotenusa, é 0,8. O seno de θ é 0,8. Menos 30 igual a 0. Fazendo as contas, AY igual a 20 kN. Então, no pino A, nós temos uma componente horizontal e uma componente vertical das forças que atuam em A.
Achando a resultante, basta aplicarmos o teorema de Pitágoras. Força resultante em A, raiz quadrada de AX ao quadrado mais AY ao quadrado. Substituindo os valores de AX e de AY, resulta numa força em A de 21,36 kN. Esta é a força que atua no pino A. Mas nós queremos saber a tensão cisalhante que atua no pino A. Se você observar aqui essa força de 21,36, como o cisalhamento ele é duplo, vai atuar nesta superfície e na outra, em duas superfícies, de área πd² sobre 4. O diâmetro é 20 milímetros. Π vezes 20 ao quadrado dividido por 4 resulta em 314,16 milímetros quadrados. Esta é a área cisalhada deste lado e tem uma outra área cisalhada igualzinho o valor, cisalhamento duplo. A força FA vai se dividir em duas, então nós temos que a força cisalhante em cada superfície cisalhada vai ser o FA dividido por 2, que resulta em 10,68 kN. Daí a tensão normal cisalhante média, tensão cisalhante média, é a força cisalhante dividido pela área. Vai ser o 10,68 mil newtons, que aqui é quilonewtons, mil newtons, dividido pela área em milímetro quadrado. E lembrando a relação newton por milímetro quadrado, isso resulta em megapascal. Resultando então em 34 megapascal é a tensão cisalhante média que atua em cada uma dessas superfícies, do lado de cá e do lado de lá, área cisalhada. Vamos agora para o pino B, onde o cisalhamento é simples. A área da seção transversal cisalhada lá em B é πd2 sobre 4, onde o diâmetro é de 30. O diâmetro em B vale 30 milímetros. Π vezes 30 ao quadrado por 4 dá 706,86. A força cisalhante agora é a própria FB, porque o cisalhamento é simples. Tensão cisalhante vai ser igual a força cisalhante dividido pela área cisalhada. Força cisalhante 12,5 mil newtons e a área cisalhada 706,86 milímetros quadrados. Newton por milímetro quadrado resulta em megapascal. Logo, a tensão cisalhante em B, no pino B, vai ser de 17,7 megapascal. Mais uma questão para aplicarmos os nossos conhecimentos aprendidos nesta aula. Questão de número 2. O parafuso longo passa pela placa de 30 milímetros de espessura. Se a força na haste do parafuso for de 8 kN, determine item A, a tensão normal média na haste, item B, a tensão de cisalhamento média ao longo da área cilíndrica da placa, definida pelas linhas de seção AA. E item C, a tensão de cisalhamento média na cabeça do parafuso ao longo da área cilíndrica, definida pelas linhas de seção BB. Então, observe a figura. Nós iniciaremos achando a área da seção transversal da haste, que é cilíndrica. Então, é πd ao quadrado sobre 4. O diâmetro da haste é de 7 milímetros, resultando em 38,48 milímetros quadrados. A área cilíndrica definida pela seção AA é a área lateral do cilindro, que é π vezes o diâmetro vezes a altura. Veja que o diâmetro desse cilindro definido pela seção AA é um diâmetro de 18 milímetros. E a altura desse cilindro é igual a 30 milímetros, que é a espessura da placa. Resultando que essa área cilíndrica lateral vai ser de 1.696,46 milímetros quadrados. A mesma coisa nós faremos com a área cilíndrica definida pelo corte, pela seção BB, que é na cabeça do parafuso. É a área lateral do cilindro, que vai ser π vezes d vezes h. Observe aqui que o diâmetro aqui do cilindro, esse diâmetro é de 7 milímetros, é igual ao diâmetro da haste. E a altura desse cilindro aqui, definido pelo corte BB, é de 8 milímetros. Então, vai ser π vezes 7 vezes 8, que resulta em 175,93 milímetros quadrados. Achamos as áreas.
Na haste, esta força de 8 kN é uma força normal, gerando uma tensão normal média, que é igual ao valor da força pela área, respectivamente 8.000 newtons por 38,48 milímetro quadrado. Newton por milímetro quadrado resulta em megapascal. 207,9 megapascal é a tensão normal média na haste. Esta mesma força que é normal na haste, ela é cisalhante nessa área cilíndrica definida pela linha de ação AA. Se ela é cisalhante, ela vai gerar uma tensão cisalhante, que é igual à força cisalhante dividido pela área. Essa força cisalhante é 8.000 newtons e a área cisalhada, definida pela seção AA, calculamos 1.696,46 milímetros quadrados, resultando newton por milímetro quadrado em megapascal, 4,72 megapascal. Essa mesma força, que é uma força normal na área da seção transversal da haste, que é uma força cisalhante nessa área cilíndrica definida pela seção AA, também vai ser uma força cisalhante na área cilíndrica definida pela seção BB. Essa tensão cisalhante vai ser a força cisalhante pela área, a força cisalhante 8.000 newtons e a área calculada anteriormente 175,93, resultando em 45,47 megapascal. Então aqui todos os itens A, B e C conforme pedido. Com isso chegamos ao final de mais uma aula. Até a próxima aula. Inscreva-se no canal, ajude a divulgar o canal, um canal de educação. Dê um like se você gostou da aula e dê um dislike se você não gostou, mas deixe um comentário no que pode ser mudado. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal.